Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de maio de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania fez uma exaustiva pesquisa sobre a possibilidade do Magnitsky Act, a lei que os Estados Unidos, em tese, estariam preparando para usar contra o Poder Judiciário brasileiro, contra o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do bolsonarismo. Essa lei e esse uso dessa lei estão sob um forte questionamento nos próprios Estados Unidos e há notícias muito concretas de que tudo isso pode ser nada. Na verdade, ao fazer essa pesquisa que eu vou apresentar aqui no Blog da Cidadania, eu me lembrei de uma peça shakespeariana de William Shakespeare, uma comédia romântica do século XVI, cujo título se imortalizou na história da literatura mundial, que é Muito Barulho por Nada. Por quê? Porque toda essa confusão que está se fazendo a respeito das iminentes sanções, dessa guerra que os Estados Unidos estariam movendo contra o Brasil, ela não se apoia em dados factuais, não se apoia em nenhum ato oficial nos Estados Unidos, em nenhuma instância. Há uma crescente e forte oposição nos Estados Unidos ao uso dessa lei e existe uma possibilidade muito grande de não haver sanção nenhuma, apesar de que o bolsonarismo está jogando, como sempre, anunciando o fim do mundo, anunciando que até 22 de junho, questão de algumas semanas, aí os Estados Unidos estariam sancionando Alexandre de Moraes. Na verdade, eles falaram em 10 dias, tinham falado em final de maio, e isso com segurança não vai acontecer, como estão dizendo, não há dados que mostram isso, e eu pesquisei em torno de 54 páginas do Brasil, do exterior, com a ajuda de amigos, busquei informações nos Estados Unidos também, várias matérias da imprensa mundial, e não existe nada, absolutamente nada que indique que haverá essa sanção. Pelo menos no curtíssimo prazo, não se acredita que haverá essa sanção contra o Alexandre de Moraes, até porque não há consenso sobre isso, nem mesmo no Partido Republicano e no governo Donald Trump. Marco Rubio é considerado um político extremamente radical, do secretário de Estado norte-americano, e a frase dele sobre haver uma grande possibilidade está sendo vista como muito mais do que retórica. E já há, inclusive, o entendimento de que o uso dessa lei seria um prejuízo muito grande também para os Estados Unidos, não só para o Brasil. Então, a conclusão de tudo, que eu chego antes de apresentar essa reportagem para você, é que o que está acontecendo nessa questão é como na peça shakespeariana. Muito barulho por nada. Vamos assistir. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware of the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. O pedido de sanções contra Alexandre de Moraes partiu de figuras associadas ao bolsonarismo e foi apoiado por setores alinhados ao governo Trump
incluindo parlamentares republicanos como Cory Mills, Rick McCormick e figuras como Elon Musk. Essas sanções se baseiam na Lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos em projetos como o No Censors on Our Shores Act, que visa proteger a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Porém, a aplicação de sanções a um juiz de uma Corte Suprema de um país soberano é vista como uma medida extrema e controversa que pode gerar tensões diplomáticas e ser percebida como ingerência nos assuntos internos do Brasil. Pesquisa exaustiva do Blog da Cidadania sobre o assunto em cerca de 54 páginas na internet, no Brasil e no exterior, e informações da própria imprensa norte-americana mostram que não existe nada que confira credibilidade às alegações bolsonaristas, como a de que, por exemplo, em 10 dias os Estados Unidos sancionariam Moraes. Além disso, há nos Estados Unidos setores potencialmente contrários às sanções. O setor diplomático e de relações exteriores, partes do Departamento de Estado, dizem que, embora Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, tenha indicado que sanções estão em análise com grande possibilidade de ocorrer, setores mais moderados ou pragmáticos do Departamento de Estado são cautelosos em sanções contra o ministro do STF, pois poderiam prejudicar relações bilaterais com o Brasil, um parceiro estratégico na América Latina. O Brasil é um aliado em questões econômicas, de segurança e geopolíticas, e uma escalada diplomática seria contraproducente. A nota do Departamento de Estado, em fevereiro de 2025, que criticou o bloqueio das redes sociais no Brasil sem citar Moraes diretamente, sugeriu abordagem cuidadosa para evitar confrontos diretos com o judiciário brasileiro. O setor jurídico e acadêmico também é contrário a essa medida. Juristas e acadêmicos nos Estados Unidos que defendem a independência judicial e a soberania nacional podem se opor às sanções argumentando que elas violam princípios do direito internacional. Aplicar a lei Magnitsky a um juiz por decisões judiciais em seu próprio país seria um precedente perigoso, podendo ser interpretado como uma politização do judiciário. A decisão de um tribunal da Flórida que negou uma liminar contra Moraes em fevereiro de 2025 reforça essa perspectiva. A juíza Mary Scriven argumentou que as empresas Humble e Trump Media e Technology Group não apresentam alegações que justifiquem revisão judicial nos Estados Unidos, sugerindo que as ações de Moraes estão dentro da jurisdição brasileira e não afetam diretamente os Estados Unidos. Especialistas em direito internacional como Fernanda Sayegh destacam que os efeitos das sanções dependeriam da adesão de outros países e instituições, o que poderia ser limitado se a comunidade jurídica internacional considerar a medida injustificada. Também o setor empresarial nos Estados Unidos está refratário a essa medida. Empresas com interesses no Brasil, empresas americanas com operações no Brasil, especialmente setores como tecnologia, agronegócio, energia e finanças, podem ser contrárias às sanções devido ao risco de retaliação econômica ou deterioração do ambiente de negócios. O Brasil é um mercado relevante para gigantes como Google, Amazon, bancos como JP Morgan, que poderiam enfrentar dificuldades se as relações bilaterais azedarem. A suspensão temporária do Xi do Brasil em 2024, ordenada por Moraes, já gerou tensões em empresas de tecnologia e vocês viram, todos nós vimos, como o Elon Musk se enquadrou direitinho às decisões do governo brasileiro. Então agora, minha amiga, meu amigo, vamos ver matérias, inclusive, que aqui no Brasil mostram que isso tem muito mais de conversa fiada do bolsonarismo e de ameaça vazia do que realidade. Inclusive, coincidentemente, uma matéria da revista Veja, publicada ontem, e outras matérias nesta quarta-feira, dão a entender que o bolsonarismo está fazendo uma jogada, está tentando apavorar o cenário político com uma ameaça vazia e que não vai se concretizar da forma como eles estão fazendo e que tem uma possibilidade gigantesca de não acontecer. Sabe por quê? Porque se houvesse essa medida sendo engatilhada contra o Brasil, já seria possível encontrar sinais dessa medida, basicamente, em instituições norte-americanas que tratariam de emplacá-la. Não há nenhuma movimentação no governo americano nesse sentido de sancionar Alexandre Moraes, o STF e muito menos o Brasil. Vamos ver.
Bom, em primeiro lugar, Eduardo Bolsonaro está apavorando lá nos Estados Unidos. Ele tenta criar uma situação de iminência do caos do fim do mundo. Diz que Moraes e aliados vão criar grave incidente diplomático com os Estados Unidos. Como? Não existe essa possibilidade. Como é que o Alexandre de Moraes e os aliados vão criar um grave incidente diplomático com os Estados Unidos se eles não fizeram nada para os Estados Unidos? Eles estão tomando decisões sobre brasileiros que atuam aqui no Brasil. Não tem absolutamente nada que ver uma coisa com a outra. E é uma inversão de valores, uma inversão de situação, e isso é muito mais retórica, está sendo cada vez mais visto como retórica, e nesta quarta-feira começa a desabar esse castelo de cartas. Você vai entender. Muito bem, aqui você tem a fala de aliados de Eduardo Bolsonaro e que estão comemorando a abertura de inquérito por Moraes. Foi um presente que mantém o Eduardo Bolsonaro fora do Brasil indefinidamente, que faz ele perder o mandato, o tira virtualmente da eleição de 2026. Isso é tudo retórica. Em contrapartida, o Conselho de Direitos Humanos diz que a sanção dos Estados Unidos contra o STF afronta a soberania do país, e em nota a entidade destacou que a eventual ação americana contra Alexandre de Moraes seria manobra e tentativa de pressão política sem precedente na história moderna das civilizações, mas é algo de uma extrema gravidade. Aí, quando você vê o Conselho Nacional de Direitos Humanos falando, não é um Eduardo Bolsonaro, não é um playboy responsável que larga o mandato de deputado e se manda para os Estados Unidos e começa a fazer discurso vestindo um terninho bem cortado. O Blog da Cidadania passou por incontáveis páginas, como a Global Voices, Prensa Latina, e em todo o Rio Times Online, e todas essas páginas denotam, minha amiga, meu amigo, que não existe absolutamente nada acontecendo de real nos Estados Unidos. O Trump, ele não vai aplicar sanções a Moraes só para agradar a Bolsonaro, só pelos interesses de Bolsonaro, ele tem que ganhar alguma coisa com isso. E a punição a Moraes pode se voltar contra o bolsonarismo em 2026, porque o Donald Trump está cada vez mais impopular no Brasil. Pesquisa recente mostra que o Trump tem 55% de rejeição entre o eleitorado brasileiro. A sanção dos Estados Unidos contra o STF afrontaria a soberania do Brasil, e é algo muito sério em escala internacional, porque a comunidade internacional sabe que isso pode virar uma regra, gente de todos os países sendo sancionada. E aí, essa reportagem aqui da revista Veja, que é da Veja Negócios, veja, não se trata de um artigo político, é um artigo de uma publicação de negócios sobre os riscos das sanções contra Alexandre de Moraes. Lei global Magnitsky permite ao executivo americano sancionar indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. A possibilidade de o governo dos Estados Unidos aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF com base na lei global Magnitsky gerou fortes reações no Brasil e acendeu alertas em setores estratégicos da sociedade americana. Embora a medida seja juridicamente possível, politicamente ela está longe de ser um consenso no establishment norte-americano, tanto no governo quanto nas esferas corporativas e institucionais. A Lei Global Magnitsky, aprovada em 2016, permite ao executivo americano sancionar indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. As penalidades variam entre o congelamento de bens nos Estados Unidos, bloqueio de transações financeiras com entidades americanas, cassação de vistos e até suspensão de contas e serviços digitais providos por empresas sediadas nos Estados Unidos. No caso de Alexandre de Moraes, o embasamento para eventual aplicação da lei estaria na acusação de que suas decisões no STF envolvem censura e desinformação e violariam direitos fundamentais e liberdade de expressão. Mesmo dentro do governo americano, há divisões. Enquanto alguns congressistas republicanos alinhados ao ex-presidente Donald Trump pressionam pela aplicação imediata da sanção, setores do Departamento de Estado e do Tesouro demonstram cautela. Isso porque a medida poderia inaugurar um precedente arriscado de interferência
direta em decisões de cortes supremas estrangeiras, ferindo princípios básicos da soberania nacional. A preocupação com as consequências da medida vai além da diplomacia no setor financeiro e no universo das Big Techs. O temor é de uma escalada de retaliações. Empresas como Google, Apple e Meta, que operam amplamente no Brasil, podem ser colocados sob pressão caso o país reaja com restrições, investigações ou medidas regulatórias em reações às sanções. Então o Brasil pode pagar na mesma moeda e vai haver consequência para essas empresas deles. Da mesma forma, bancos americanos que mantêm relações com autoridades ou instituições brasileiras enfrentariam um cenário de insegurança jurídica e institucional. Executivos desses setores veem com preocupação o risco de o Brasil adotar uma postura de reciprocidade. Se contas bancárias ou ativos digitais e o ministro da Suprema Corte foram bloqueados por decisão unilateral americana, nada impediria que o Brasil aplicasse medidas semelhantes contra agentes públicos dos Estados Unidos em nome da defesa da soberania. A fragilidade do ambiente internacional, marcada por tensões geopolíticas, torna qualquer escalada diplomática mais perigosa do que parece à primeira vista. Além disso, sanções contra o ministro da mais alta corte brasileira podem gerar instabilidade interna, alimentar narrativas populistas e prejudicar o ambiente de negócios no próprio Brasil. O Brasil é um importante parceiro comercial e geoestratégico dos Estados Unidos da América Latina. Uma ruptura institucional entre os dois países interessaria mais a atores rivais, como China e Rússia, do que a estabilidade hemisférica. Jogaria o Brasil no colo da China e da Rússia. Por essas razões, setores ponderados da diplomacia americana aconselham prudência. Não se trata de blindar figuras públicas, mas de respeitar os limites da jurisdição internacional e de evitar que conflitos políticos internos de um país se transformem em crises diplomáticas globais. A punição a Moraes, longe de produzir ganhos simbólicos no fronte político interno dos Estados Unidos, pode custar caro nos campos econômico, estratégia e institucional. A crise em gestação é, portanto, um teste não apenas para a diplomacia brasileira, mas também para a maturidade da política externa americana, que não tem amadores, apesar da gritaria do Trump e dos seus esbirros ali. Tem gente, tem adultos governando também os Estados Unidos. O uso da lei Magnitsky pelos Estados Unidos para punir Moraes seria inédito contra o ministro da Suprema Corte. O levantamento mostra que alvos da legislação até aqui foram membros de regimes autoritários, terroristas, criminosos ligados à lavagem de dinheiro e agentes de segurança acusados de assassinato em série. Não há nada usado dessa forma nos Estados Unidos até hoje, desde que a lei foi criada no governo Obama em 2016. Os bolsonaristas, por isso, já admitem que a sanção contra Moraes não vai ter efeito esperado. Integrantes da base de Jair Bolsonaro na Câmara e no Senado acreditam que uma punição aplicada contra Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos fará barulho, mas está longe de trazer qualquer efeito prático que beneficie o ex-presidente. A leitura de parlamentares bolsonaristas é que o gesto de Eduardo Bolsonaro de buscar medidas contra o STF junto a Trump até funciona como discurso para a plateia, mas é vazia na prática. Aliados de Bolsonaro não acreditam que qualquer punição aplicada pelos Estados Unidos contra Moraes faria o ministro recuar. Suspender o vício de Alexandre de Moraes e seus cartões de crédito consistem num pequeno arranhão num gigante. Essas medidas não teriam qualquer efeito sobre a atuação do ministro. E integrantes da Procuradoria-Geral da República esperam que a abertura da investigação contra Eduardo Bolsonaro barre a atuação no exterior contra o STF. Exatamente isso. Integrantes da PGR, da Procuradoria-Geral da República, esperam que a investigação contra Eduardo Bolsonaro barre ou impeça a atuação do parlamentar contra integrantes do Supremo no STF. Eduardo passou a ser alvo de um inquérito e, ao pedir que o STF abra o inquérito, o PGR apontou que Eduardo Bolsonaro se dedica com denodada diligência a impedir como ameaça o funcionamento dos poderes no Brasil. E eles estão aí apostando, a Procuradoria apostou conscientemente, guiada por um homem sensato, liano no tratamento, como o Paulo Gonet, uma medida que ele acredita claramente que vai colocar um fim nessa escalada. Então, eu repito, antes de concluir, é muito barulho por quase nada, como diria William Shakespeare.